Bom, pessoal, então Raquel me convidou hoje para vir aqui falar para vocês um pouquinho sobre o BioPython, ou BioPython, né? A gente gosta de dar uma portuguesada na palavra. E eu queria dividir essa aula em duas partes. Eu queria primeiro mostrar para vocês uma parte teórica, fazendo uma breve introdução do que é o BioPython, para que ele serve, quais as vantagens. E depois eu queria fazer uma parte prática. Então, na parte prática, nós vamos utilizar o Google Colab para desenvolver alguns códigos usando o BioPython. Então, vamos começar essa aula falando de uma coisa básica. O que é o BioPython? Então, o BioPython é uma biblioteca Python para manipulação de dados biológicos. Então, quando a gente fala biblioteca em linguagens de programação, representa um conjunto de códigos desenvolvidos por outras pessoas, cujo objetivo é facilitar o desenvolvimento de outros códigos. Então, a ideia da biblioteca é que o programador não perca tempo desenvolvendo coisas que são consideradas triviais e foque no principal, que é resolver o problema a qual ele está trabalhando. Bom, então dando prosseguimento, como vantagens do BioPython, a gente tem que o BioPython é uma ferramenta gratuita, um código-fonte aberto, então qualquer pessoa pode visualizar. E outra vantagem é que é uma biblioteca que contém uma quantidade grande, uma grande gama de recursos e funcionalidades. Então, com o BioPython, você vai poder realizar várias aplicações em bioinformática, resolver diversos tipos de problemas utilizando os códigos do BioPython já desenvolvidos. Outra vantagem é a sintaxe bastante simples. Então, por exemplo, eu quero tem uma sequência e eu quero obter uma sequência de DNA, eu quero obter qual que é a sequência de proteína que vai ser obtida. Eu quero traduzir isso. Então, com uma linha de código, eu consigo fazer isso usando o BioPython. Por fim, uma das maiores vantagens é porque é Python. Então, Python é considerada a linguagem de programação que é tendência no momento. Você tem várias aplicações utilizando Python hoje em dia. Você tem grandes empresas influenciando o uso do Python. Então, você tem a Google, a Microsoft, que tem desenvolvido várias ferramentas para que você possa desenvolver códigos usando Python. E você ter uma biblioteca como o BioPython, isso facilita, porque tem muita gente que tem conhecimento em Python, uma linguagem de programação bastante simples e possui uma comunidade de desenvolvedores bastante ativa. Então você encontra muita documentação na web. Então se você tem um problema que você não consegue resolver em Python, você vai pesquisar na web, você vai ter provavelmente alguma página com uma explicação de como solucionar esse problema. Bom, falando em BioPython, eu falei anteriormente que a comunidade de Python é muito ativa, mas a comunidade do BioPython também é muito ativa. Então, a gente tem essa ideia de que quanto mais pessoas estão usando uma ferramenta, maior a probabilidade de encontrar a solução para determinado problema. Então, eu coloquei esse gráfico aqui, que é muito interessante. Ele mostra uma comparação ao longo do tempo do interesse em pesquisa eu citei 5 bioprojetos aqui, o BioPython, BioPerl, o BioRuby, BioJS, que é o BioJavaScript, o BioJava. E você vê que recentemente você tem um interesse muito maior em BioPython. Se a gente estendesse esse gráfico aqui, a gente ia ver que até mais ou menos 2012 você tinha um interesse muito maior no BioPerl, mas esse interesse ele foi sobreposto pelo BioPython recentemente. Tem um outro projeto, talvez um projeto que superasse esse, é o Bioconductor, que é em R, então teria uma quantidade maior, eu não coloquei aqui no gráfico, mas provavelmente teria uma quantidade maior de interesse. Mas o BioPython também é bastante interessante e bastante utilizado pela comunidade. Bom, falando agora no que a gente pode fazer com o BioPython, eu listei algumas coisas aqui, são muitas coisas. Eu listei só essas daqui, só 4 itens principais. Eu coloquei aqui, por exemplo, manipulação de sequências. Então você pode tradução, transcrição, cálculo de peso, suporte a diversos formatos. Então ele suporta Blast, formatos e ferramentas. Então ele suporta Blast, ClustalW, FASTA, o GenBank, PubMed, Medline, Swissprot, tem mais inúmeras ferramentas que ele tem suporte. Ele permite manipulação de alinhamentos. Eu não coloquei aqui estruturas de proteína, então ele permite também a manipulação de estruturas de proteínas. E ele lista aqui algumas ferramentas de classificação. Ele tem o KNN, o Naive Bayes, o SVM,
Eu confesso que eu nunca utilizei essas ferramentas presentes dentro do próprio BioPython, mas eu já utilizei elas fora mesmo, com Python nativo, usando os próprios métodos lá do Python, as próprias bibliotecas próprias do Python, né? Mas não utilizei elas dentro do BioPython. Bom, é claro que, apesar das vantagens, existem certas desvantagens. E eu coloquei aqui uma coisa muito interessante, que é, ao fazer coisas que vão além da documentação, pode ser bastante complexo. E eu tomo como exemplo um script que eu estava fazendo uma vez, eu estava manipulando um arquivo PDB, e eu precisava inserir uma mutação lá e eu não conseguia de maneira nenhuma inserir a mutação e manipular gerar a estrutura do PDB depois com o negócio mutado, e deu muito trabalho. E chegou num ponto que eu falei, não, tá muito difícil, é mais fácil eu manipular diretamente o arquivo PDB. Então, o BioPython, apesar de ter muitas vantagens, certas coisas você pode travar e talvez você não encontre na documentação, porque teoricamente é uma coisa bem simples, né? Você manipular, você inserir uma mutação no seu arquivo PDB, mas na época eu não consegui realizar. Então chegou no ponto que eu perdi várias horas tentando fazer, eu disse, não, vou fazer mais fácil eu fazer o arquivo mesmo. Então que eu gastaria menos tempo. Gastei menos tempo editando o arquivo do que procurando a documentação. Entretanto, para as coisas que o BioPython possui nativamente e tão bem documentadas, você consegue resolver facilmente usando poucas linhas de código, o que é uma grande vantagem, apesar dessas certas desvantagens. Bom, então a sugestão que eu coloquei aqui é: use o BioPython quando isso for facilitar o que você deseja fazer. Então, se você quer fazer alguma coisa, você vai lá, tem um suporte no BioPython, você vai inserir o BioPython, vai chamar ele, vai usar. Enquanto isso for produtivo para o seu trabalho, então você utiliza o BioPython. Mas se você está fazendo alguma coisa, a documentação tem algum problema e tal, você não consegue resolver com o BioPython, talvez seja melhor você utilizar a forma nativa mesmo do Python e analisar diretamente os dados. Dito isso, eu trouxe aqui um exemplo bem simplesinho da sintaxe do BioPython. E um exemplo bem simples aqui, que é a declaração de uma sequência. Aqui você tem um código para transcrever essa sequência em RNA, e aqui um código para traduzir a sequência em uma sequência de proteína. A gente pode ver que é bem simples, com uma linha eu declaro a sequência, uma linha eu faço a transcrição, e outra linha eu faço a tradução. Então, o BioPython é bem simples. Se a gente fosse fazer isso nativamente em Python, talvez pro RNA não, né, que você só precisaria fazer essa substituição ali, mas para você traduzir isso em numa estrutura de proteína, você precisaria criar essa tabela de códigos, então você teria que digitar todo esse dicionário aqui com a tabela de códigos e qual é a letra que ele vai ser traduzido, então qual sequência do códon vai ser traduzido para qual aminoácido, para qual resíduo de aminoácido. Então você teria que digitar tudo isso daqui, e com o BioPython você só vai digitar uma linha e ele já vai ter essas funções todas essas tabelas já gravadas já no código-fonte dele, e vai corrigir isso para você. Então, isso é um exemplo bem simples, como aqui, 24 linhas, se você não precisou digitar essas 24 linhas, você simplesmente vai chamar esse código e ele vai executar para você. Ele vai fazer essa tradução para você. Bom, então essa aqui foi uma breve introdução, como eu disse, foi bem breve mesmo. E agora vamos fazer uma parte prática usando o Colab. Bom, então eu queria começar essa parte prática mostrando para vocês o Colab, que vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar aqui para desenvolver os nossos códigos. É claro que vocês podem utilizar a ferramenta que vocês acharem melhor, não tem qualquer problema em relação a isso, mas eu vou utilizar o Colab primeiro porque é uma ferramenta gratuita e uma ferramenta web, então eu acho que é mais simples de todo mundo poder ter acesso a ela. Bom, então o que é o Colab? O Colab é uma ferramenta da Google utilizada para desenvolvimento de código em Python ou em R, e ela tem sido bastante utilizada em projetos de machine learning, ciência de dados, visualização de dados. Então é uma ferramenta fantástica para isso, pela simplicidade e facilidade de uso. Então, para você acessar o Colab, você vai digitar, ou você digita lá no Google Colab, ele vai achar, vai ser o primeiro link,
ou você vai digitar colab.research.google.com.br e ele vai acessar este site aqui, ó. Então, para você ter acesso ao Google, ao Google Colab, você precisa ter uma conta Google. Então, é a mesma conta que você usa para o Gmail, por exemplo. Então, você vai acessar, ele vai te dar acesso aqui, mas quando você for criar um novo documento, ele vai pedir que você tenha uma conta e você vai ter que logar na sua conta Google. Bom, então o que é o conceito utilizado no Colab? Colab é uma página web que utiliza o que a gente chama de notebook, né? Um notebook Colab, que faz parte do projeto Jupyter. Então, a ideia disso é que você digite seu código aqui, ele vai pegar o seu código, vai enviar para um servidor remoto, vai processar os seus dados nas nuvens e vai te retornar o resultado. Ou seja, nada do processamento do seu código vai ocorrer na sua página, ele vai ocorrer remotamente, vai ser processado remotamente e vai voltar para você, só vai ver os resultados. Isso é muito interessante porque você pode rodar projetos muito grandes, projetos com um custo computacional muito grande, muito maior do que sua máquina talvez aguentaria. Apesar que deve ter um limite, né? Eu não testei ainda qual é o limite do Google Colab, mas acredito que tem um limite de processamento. E vai retornar para sua máquina e você vai poder usar. Então a ideia desse projeto, acho que é incentivado pela Google, é você ter mais gente com conhecimento em aprendizagem de máquina, em ciência de dados, etc. E isso é muito interessante para gente que trabalha com bioinformática. Bom, então, o Collaboratory, nós temos aqui a página inicial, então ele vai ter esses blocos aqui, vão ser blocos de código ou blocos de texto. Então, quando você quiser começar adicionar um novo código, você simplesmente clica aqui em mais código, ele vai aparecer essa linha aqui. Vamos digitar um comando Python. Bom, quando você digita o comando Python, você vai clicar aqui, nesse símbolo aqui, ó, e ele vai executar o seu comando. A primeira vez que você executar vai demorar um pouquinho. Por quê? Porque ele está fazendo acesso ao servidor, fazendo a conexão, etc., processando e retornando os dados. Mas eu acredito que das próximas vezes ele roda um pouco mais rápido. Bom, então é isso. Eu rodei o comando print e ele vai exibir o resultado aqui embaixo da tela, certo? Então você vai poder criar vários blocos de código e você pode organizar esses blocos de código, passar para cima, para baixo, etc., adicionar links. E isso ajuda muito por exemplo, na parte educacional. Por exemplo, você pode escrever um código aqui, mas você pode escrever uma explicação do seu código aqui em cima. Certo? Bom, então vamos... a gente está usando o notebook padrão dele aqui. Vamos criar um novo notebook, que vai ser o nosso projeto, um novo projeto. Então vamos clicar em Arquivo, Novo Notebook. Bom, prontinho, o nosso projeto ele foi então criado aqui. Então vou renomeá-lo aqui para projeto BioPython. Certo? Isso vai ficar salvo da minha conta no Google Drive. Então eu posso acessar esse notebook a qualquer hora. E o interessante é que eu não preciso salvar esse arquivo. Ele vai salvando automaticamente à medida que eu vou inserindo o código. E outra vantagem é que eu posso também compartilhar o meu código. Então eu posso compartilhar esse código com outras pessoas. E trabalhar, como o próprio nome diz, né, em colaboração com outras pessoas, com outros programadores. Bom, então essa linha aqui é onde eu insiro os meus códigos em Python. Certo? E vamos então começar a trabalhar com BioPython. Vou começar primeiro vendo se o BioPython está instalado. Então o comando básico do BioPython é importar todo o pacote. Import bio. Então esse comando aqui ele vai fazer a importação de todo o pacote do BioPython. Ok, então quando a gente executa esse comando import bio, ele provavelmente vai dar um erro de execução. Vai falar que não existe nenhum módulo chamado bio. Por que isso acontece? Porque o BioPython ele não está instalado nativamente. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma instalação do BioPython. Essa instalação ela vai ser local, ela vai ser válida só para o meu usuário, certo? E aí eu vou instalar os dados do BioPython e a gente vai poder executar o BioPython. Como é que a gente vai fazer essa importação? Essa instalação, perdão. O comando para instalar o BioPython, vamos usar o pip mesmo? O pip 3 install BioPython. Só que eu vou executar isso aqui e vai dar um erro. Ok? Porque ele vai interpretar que é um comando Python. Então eu vou colocar aqui no começo, ó, esse símbolo. E aí, em vez de ele executar como Python, ele vai executar o instalador do pip.
e vai fazer a instalação do BioPython. Então a versão atual do BioPython é essa versão aqui, é 1.78, o BioPython é bastante leve e tal. E essa instalação, ela foi feita... Ah, tá, ele tem um requerimento aqui, ele requer o NumPy, certo? Ele também fez essa instalação do NumPy. Bom, então vamos... não vou utilizar esse bloco aqui mais, porque toda vez que eu clicar aqui, ele vai tentar refazer a instalação. Vou criar um novo bloco de código e vou colocar aqui embaixo. Ó. Bom, então vamos repetir aquele comando que a gente fez anteriormente, que é o import bio. Para você executar a linha sem precisar clicar naquele símbolo ali, você segura Ctrl Enter. Bom, como ele não deu nenhuma mensagem de erro, eu acredito que ele tenha conseguido importar o BioPython. Bom, então não é uma boa prática você importar todo o pacote, né, porque você não vai utilizar todos os recursos. A ideia é você utilizar só as classes que você precisar. Então eu vou começar com um exemplo bem simples, que é um exemplo de manipulação de sequências. Então eu vou colocar from bio.sec import sec. Pronto. Então eu vou importar só as funções dos objetos relacionados à sequência. Então esse comando vai importar todos os objetos relacionados à sequência e vamos então manipular uma sequência. Vou chamar aqui de minha sequência. Tá um nome muito grande, vou colocar sec1. Sec1. E aí eu vou utilizar a função sec para fazer a declaração da minha sequência. Então eu vou precisar de vou colocar aqui ATCG, certo? Então aqui está a nossa sequência, vamos executar. Pronto, executou. Só que não está exibindo nada porque eu não estou dando print, né? Então eu vou ter que dar um print aqui, print. Pronto, aqui ó. Então ele cria um objeto do tipo sec que vai armazenar minha sequência. Se eu dou um comando print, ele vai imprimir minha sequência. Bom, então vamos ver o tipo dessa sequência. Vou dar um comando type sec1 para a gente ver. Percebam que não é uma string, não é um objeto tipo str. Então a gente pode até criar um objeto aqui para comparar. Ó. Sec type. Só para a gente comparar, percebam que quando eu executo o type sec, ele é do tipo str, certo? Engraçado que ele só está exibindo uma. Vou dar um print aqui. Aí ele vai exibir as duas. Ok, então a gente está vendo que a class desse objeto é do tipo bio.sec.sec. Então é um objeto próprio do BioPython. Aqui embaixo eu criei como string, então eu não vou criar como string, eu tenho que criar ele como um objeto do BioPython. Bom, então feito isso, a gente já pode começar a trabalhar com essa sequência. O que a gente vai fazer com essa sequência? Primeira coisa vamos tentar obter algumas informações da sequência, como por exemplo tamanho. Tamanho não vai ser bem uma função do BioPython, né? Vai ser uma função nativa mesmo, a gente vai usar a função len, então vou colocar um comando aqui, print len sec1. Então, esse comando vai exibir o tamanho da minha sequência. Então, eu vou executar aqui. Tá, ela tem 21 nucleotídeos. Bom, além disso, eu posso tentar, então, fazer outras informações, obter outras informações como essa sequência, como, por exemplo, obter o reverso complementar dela, ou tentar traduzir ela e ver se tem uma sequência de proteína aí. Então, vamos começar tentando obter o reverso complementar. Como é que eu vou fazer isso? É bem simples, ó. Sec1.reverse complemente. Pronto, simplesmente isso vai obter o reverso complementar da minha sequência. Bom, e se eu quiser transcrever minha sequência, eu vou utilizar a função transcribe. Pronto, percebe que ele autocompleta para mim quando eu começo a digitar o nome do meu método que eu quero executar, ele já automaticamente completa para mim e mostra as opções existentes. Então, se eu rodar isso daqui, ó, ele vai transcrever a minha sequência aqui de cima. Outra coisa que eu posso fazer é tentar traduzir ela e ver se eu tenho alguma sequência de aminoácido aqui. Acredito que não, porque eu digitei isso aleatoriamente. Deu uma coisa muito estranha aqui. Deu um stop codon aqui. Bom, como vimos, não temos, tem uma sequência muito estranha aqui que foi digitada aleatória,
certo? Então é isso. A gente mostrei para vocês aqui inicialmente as três funções mais simples, né? O transcribe, o translate e o reverse complementar, certo? Para obter algumas informações sobre sequência. Isso é o básico do BioPython, que é a manipulação de sequências. Nós temos outras funcionalidades relacionadas, por exemplo, à análise de arquivos, que é o que a gente vai ver em seguida. Então, eu vou colocar aqui, vou descrever, vou preencher aqui para vocês algumas informações. Ó. Então, vou pausar o vídeo aqui enquanto eu digito aqui só a documentação do que foi feito, ok? Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui, eu finalmente terminei de documentar o código aqui, de adicionar anotações e comentários explicando cada uma das linhas. E depois eu vou apresentar esse código-fonte para vocês, vou deixar disponível para vocês usarem, ok? Bom, dando prosseguimento aqui, a gente viu como declarar uma sequência, como criar o reverso complementar dela, como obter a sequência transcrita, traduzida, etc. E eu queria continuar falando sobre sequências e explorar um pouquinho melhor esse objeto de sequência. Então vamos lá. Então vou adicionar mais uma linha aqui de código. E agora eu quero continuar falando de sequência. Deixa eu ver se a sequência 1 está disponível aqui. Pronto, ela continua disponível aqui. Perceba que mesmo criando um bloco novo, a sequência ela mantém, as variáveis criadas aqui, elas são disponíveis nesse novo bloco de código aqui. Bom, então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu falei anteriormente que sequências, as sequências criadas com BioPython, elas são diferentes das strings. Entretanto, eu posso tratar um objeto de sequência do BioPython da mesma forma que eu trato uma string. Ou seja, eu posso obter partes dela. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, o primeiro caractere de sec1, então eu vou digitar print na posição 0, ok? Então, a gente espera que exiba um A. Isso, exibir um A. Eu quero exibir os 4 primeiros caracteres, de 0 a 4. Pronto, consigo capturar os 4 primeiros caracteres. Então, eu consigo trabalhar com sequências da mesma forma que eu trabalho, por exemplo, com strings, ok? Então, dando prosseguimento aqui, vamos, por exemplo, eu quero saber qual que é a posição correspondente a cada uma das letras que eu mostrei ali. A gente pode usar uma função denominada enumerate. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar for, vou chamar de variável i. E aí, vou chamar de i e n. I vai ser a letra correspondente. Não, mentira. I de iterator, então tem que ser L. Ok, I vai ser a posição correspondente e o L vai ser a letra correspondente ao nucleotídeo. Podia ser N, né, de nucleotídeo. N de nucleotídeo, ok. E aí eu vou fazer esse for usando a função enumerate. Ok, enumerate. E eu vou passar para enumerate a variável de sequência, que é chamada de sec1. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero printar, vou printar a posição, que vai ser, por exemplo, posição 0 vai ser tal, posição 1 vai ser tal, seguido da letra correspondente, então seguido de N, certo? Vou separar com vírgula aqui. Então prontinho, quando a gente executar isso, ele vai exibir para mim todos os nucleotídeos presentes na minha sequência e o índice correspondente, ok? Então 0 é o A, o C é o 1, certo? Então o enumerate, da mesma forma, eu só estou mostrando para vocês que eu posso trabalhar com objeto de sequência da mesma forma que eu trabalho com uma string. Bom, eu quero, por exemplo, buscar uma substring dentro da minha string. Então vamos fazer uma coisa interessante. Vou só comentar aqui para posteriormente eu adicionar as anotações nessa parte, ok? Eu tenho a minha sequência aqui e eu quero saber se uma substring, o que é uma substring? Um pedaço dela. Então eu quero, por exemplo, esses 6 caracteres aqui, ó. Eu quero saber se esses 6 caracteres estão presentes aqui dentro. Como é que eu faço isso? Então, eu posso utilizar a função count. Então, eu vou colocar sec1.count e aí eu vou colocar a substring que eu quero encontrar.
Quando eu executar, ele vai me dizer quantas vezes essa substring vai aparecer dentro da minha sequência. Olha, a minha substring está aparecendo uma vez. Para a gente mostrar aqui, para mostrar para vocês que se eu não tiver uma string, eu não vou encontrar, vou apagar um caractere aqui e vou executar. Ele vai retornar 0, ok? Então, com isso aqui eu consigo buscar substrings. Outra coisa que a gente pode fazer é... deixa eu pensar aqui. Vamos fazer um truque bem legal que é reverter string de uma maneira bem simples. Então, reverter sequência. Então, da mesma forma que eu faço uma reversão de uma string, eu posso usar o seguinte código. Ó. Então, vou só dar um print na sequência aqui pra gente dar uma olhada. Print sec1. E aí, pra gente ver como é que vai ficar revertido. Olha como é que é bem simples reverter. Eu simplesmente vou dar um print na sequência, vou colocar 2 pontos, ou seja, eu estou pegando do começo ao fim. E aí eu vou utilizar esse terceiro atributo para passar o valor menos 1. O que esse menos 1 vai fazer? Esse menos 1 vai iniciar do final até o começo. Isso vai reverter a minha string. Então vamos checar aqui para a gente ver o que acontece. Ó. Olha o que aconteceu. ACG. Começa com ACG. Então, teoricamente, ele teria que terminar com GCA. Que é o que acontece, ele termina com GCA. Então, eu posso reverter uma string simplesmente colocando esse valor aqui. Outra coisa legal que podemos fazer com os objetos de sequência é calcular, por exemplo, o conteúdo GC. O conteúdo GC vai representar a porcentagem de bases que são guaninas ou citosinas. Para a gente pegar o conteúdo GC, eu vou simplesmente utilizar a função GC, ok? É bem simples. Então, eu vou dar um print GC e vou passar como valor a minha sequência, sec1. Vamos executar. E olha só, deu um erro. GC não está definido. Por que GC não está definido? Bom, GC não está definido porque a gente ainda não importou essa class. A gente não importou esse método que faz essa análise. Então, para a gente importar esse método, eu vou fazer a importação aqui em cima. Ó. Bom, então eu vou fazer a importação aqui em cima. Import bio.sec utils. Ele já autocompleta para mim. Perdão, não é import, aqui é from. Eu estou especificando qual diretório eu estou importando e eu vou importar GC, certo? Então, na hora que eu executar aqui, ó, ele vai me retornar qual a porcentagem de bases que são guaninas ou citosinas. Aqui ele está falando que são 47% aproximadamente. Bom, por fim, como a gente está falando que objetos de sequência são diferentes de strings, eu posso converter um objeto de sequência em string ou vice-versa. Então, vou colocar aqui, ó, converter strings em objetos de sequência. Na verdade, seria o contrário, né? A gente tem que converter objetos de sequência em strings. Porque a conversão de uma string em objeto de sequência é simplesmente a declaração da sequência. Então, eu simplesmente coloco sec aqui e declaro, isso aqui é uma string, eu estou convertendo essa string no objeto de sequência. Para fazer o contrário, eu vou utilizar a função str. Então, str sec1. Simplesmente isso. Vou dar um print aqui só para a gente ver. Vou adicionar no objeto aqui, sec2. Recebe str sec1. E aí eu vou dar um type, sec2, para a gente ver se ele converteu ou não. Prontinho, ó, o type dele é um str. Então, a conversão foi feita com sucesso. E se eu quiser converter de volta, eu simplesmente venho aqui, vou criar um sec2 recebe sec e aplico o sec2, ok? Então, estou simplesmente convertendo ela de volta para um objeto de sequência. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu quero fazer uma outra coisa aqui, ó. É só checar aqui o type dela. Pronto, perceba que eu converti ela de volta para sec2. Tá. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar que é possível eu concatenar strings. Então, como que eu concateno strings? O que seria concatenar? Seria unir uma string com a outra, certo? Concatenar. Então, para a gente concatenar, eu vou criar uma nova variável, vou chamar de sec s, ok? E vou receber
simplesmente eu vou somar as duas variáveis. Então, sec1 mais sec2. Da mesma forma que eu faço como string. Eu vou printar aqui, ó. Print. Eu vou printar o type delas. Pronto, ó. Eu simplesmente concatenei as duas e elas continuam com o mesmo tipo. E se eu quiser verificar se uma é igual a outra, eu simplesmente coloco sec1 igual sec2. Se elas forem iguais, ele vai retornar true, que é o que aconteceu aqui. Bom, então de sequência eu acredito que seja isso. Pelo menos do objeto de sequência, né? A gente não falou ainda a gente ainda não falou do método sec.io, que é responsável pela leitura e gravação de arquivos. Então vamos falar disso agora. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazer para ler e gravar arquivos utilizando o módulo sec.io. Então, o módulo sec.io, que é de input e output, é o método utilizado, é o módulo utilizado para que você possa ler arquivos em diversos formatos. Então, o formato comumente utilizado é o formato FASTA, certo? Então, nós vamos trabalhar com um arquivo no formato FASTA. Então, vamos começar primeiro importando o método sec.io. Então, para a gente importar, eu simplesmente vou informar o diretório, a gente sabe que é bio, e vou importar o módulo sec.io, ok? Então, esse módulo vai ser responsável por ler arquivos. Então, para a gente ler um arquivo, primeiro, a gente precisa ter o arquivo. E aí a gente tem um problema, porque a gente está trabalhando com uma plataforma web, então a gente vai precisar upar esse arquivo para o servidor do Google Drive, certo? Se você estiver trabalhando local, você vai simplesmente colocar o arquivo na mesma pasta, ou então informar o endereço completo. Bom, então para a gente upar um arquivo aqui no Google Drive, no Google Colab, eu vou clicar aqui nessa pastinha aqui, nessa barra lateral, eu tenho uma pastinha aqui que informa arquivos, ok? Eu posso ou fazer o upload da minha máquina, ou eu posso simplesmente criar um arquivo novo aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, vou criar um novo arquivo. Ele vai perguntar o título, eu vou chamar de sec.fasta. A gente vai trabalhar com um arquivo no formato FASTA, ok? Então, eu vou dar um clique duplo aqui, ó, e ele vai abrir aqui do lado. Então, o que é um arquivo no formato FASTA? Um arquivo no formato FASTA é um arquivo que possui uma linha de cabeçalho. Então, por exemplo, sec1, essa linha de cabeçalho, ela vai sempre começar com esse sinal aqui, o sinal de maior, ok? E todos os caracteres abaixo vão corresponder às sequências que eu quero adicionar, ó. Então, isso aqui, adicionar uma nova linha abaixo, etc. Então, tudo isso aqui vai representar uma única sequência. Então, este é o arquivo FASTA. Salvar, deixa eu ver se Ctrl S salva. Ctrl S salva, ok? Bom, então esse aqui é o arquivo no formato FASTA. Mas eu posso ter mais de uma sequência aqui dentro. E esse formato, ele então vai passar a se chamar multifasta, que é um formato, é o mesmo formato, na verdade. Entretanto, eu tenho um conjunto de sequências. Então, eu vou criar aqui um sec2 e vou digitar qualquer sequência aqui, ó. Elas não precisam ter o mesmo tamanho. Ok? Então, eu tenho duas sequências aqui neste meu arquivo. Bom, então, vamos utilizar o BioPython para fazer a leitura desse arquivo. Então, agora que eu já gravei ele, eu não preciso mais, editá-lo. Então, vamos aqui no código. Posso fechar aqui a parte de arquivo também. E vamos, então, fazer a inserção deste arquivo. Vamos abri-lo e analisá-lo. Ok? Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer um laço. Por que um laço? Porque eu vou fazer um laço nesse arquivo, vou pegar o arquivo, vou passar sequência por sequência e vamos analisar cada uma das sequências, ok? Então, eu vou chamar cada sequência, vou chamar de i mesmo. Para i, in. Aí eu vou utilizar sec.io, ok? Eu estou utilizando o módulo sec.io e vou utilizar o método parse, ok? Então, esse método parse que vai ser responsável por receber o meu arquivo .fasta. Qual que é o nome que a gente deu mesmo? Vou só conferir aqui. Foi sec.fasta, né? Então, vou abrir as parênteses aqui, vou abrir as aspas e vou colocar sec.fasta, ok? E eu preciso informar também qual é o formato que eu estou utilizando. É o formato FASTA, então é óbvio isso. Ok? Então, eu vou pegar cada uma das sequências presentes no meu arquivo e vou atribuir a variável i.
que vai ser um objeto ainda. A gente vai ter que analisar esse objeto ainda. Então vamos analisar o objeto para a gente ver o que tem dentro dele. Então vou dar um print nele, só para vocês verem o que acontece. Ok, então o print ele vai me exibir todas as informações presentes no objeto. Ele vai ter um ID, um name, uma description, número de features. Não tem nada, né, porque é um arquivo fácil, então é um arquivo bem simples, a gente não colocou nada no cabeçalho também. E a sequência e o objeto de sequência. Tá, mas como é que eu vou imprimir cada uma dessas coisas separadamente? Eu posso pegar cada uma dessas informações individualmente. Então, por exemplo, eu quero pegar só o ID. Então, eu vou dar um print i.id, ok? Então, eu vou acessar essa propriedade, acessar esse atributo aqui, ID, dentro do meu objeto. Aí ele vai imprimir só o ID, que é o sec1 e o sec2, porque eu estou dentro de um laço. Então, vou rodar aqui. Então, veja que ele pegou o sec1 e o sec2. Tá, eu quero pegar o ID e a sequência. Então, vou pegar o ID, vou colocar aqui 2 pontos e vou colocar a sequência. Como é que eu pego a sequência? A gente viu que sequência é sec, né? Então, eu vou simplesmente colocar o i.sec. Pronto. Ele vai pegar o ID seguido da sequência. Pronto, ó. Sequência 1, todo o código. Sequência 2, todo o código. Ok? Bom, mas estou achando que esse arquivo de sequência que eu criei está muito simples. Então, vou pegar um arquivo real aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui mesmo. Peguei um site de exemplo aqui, que é uma base de dados. E vou pegar um arquivo FASTA real. Então, vou pegar aqui. Ok, então aqui eu vou ter várias informações diferentes. Vou selecionar, vou copiar tudo. Pode fechar. E vou editar o nosso arquivo sec.fasta. Selecionar tudo, vou apagar e vou colar aqui, pronto. Então, colei um arquivo FASTA bem maior, ok? Tem muito mais conteúdo. Só salvar aqui, pronto. Bom, então agora que a gente tem um arquivo FASTA maior, a gente vai explorar um pouquinho melhor esse arquivo. Como que a gente vai fazer isso? Então, vou primeiro printar o ID, né? Bom, então vamos executar para a gente ver o que acontece de diferente. Olha só, ele pegou o ID, no caso aqui, esse arquivo ele utilizou como ID o nome do autor que foi coletado essa sequência, ok? Do primeiro autor do artigo que foi coletado essa sequência. A gente tem mais informações, por exemplo, a descrição da sequência. Então, vou adicionar aqui, em vez da sequência, eu quero imprimir a descrição. Então, vou colocar description. Ok, então descrição, ela já tem mais informações, olha só, ela já tem o autor, o ano, e tem informações relativas ao arquivo mesmo. Então aqui, ó, a sequência do unipro dele tá aqui, ó, o código do unipro tá aqui. Então vamos tentar coletar esse código do unipro e salvar esse arquivo num arquivo separado. Bom, então agora eu quero ler esse arquivo e eu quero gravar ele de uma maneira diferente. Então a gente está vendo aqui, ó, que nosso arquivo sec.fasta, o cabeçalho dele está muito grande. Eu quero reduzir esse cabeçalho e gravar só o que é importante. O que é mais importante aqui? O nome do autor? Talvez. Na minha opinião, o mais importante aqui vai ser esse código aqui, ó, que é o código do Uniprot. Ok? Então eu quero gravar esse novo arquivo, vou criar uma sec2 e ela vai ter no cabeçalho só esse códigozinho aqui. Então vamos analisar e vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um novo objeto que vai gravar essa sequência. Então, para a gente criar esse objeto que vai gravar essa sequência, o sec.io ele não é capaz de fazer isso. Ele precisa de um outro módulo que irá ajudar ele, que é o sec.record. Então, vamos importar esse módulo. Ok, então from bio.secRecord import secRecord. Ok, já fiz a importação do módulo que vai ajudar a criar o objeto que vai gravar. Bom, então, o que eu preciso nesse objeto? Primeiro, vamos capturar as informações mais importantes que eu tenho aqui. Então, eu vou gravar o ID. Então, vou criar uma variável chamada ID, que vai receber i. Eu acho que essa palavra ID é uma palavra reservada, né? Então, vou chamar de nome i.id. Descricão, que vai ser o i.description, e a sequência, né, que vai ser
sec, vou chamar de i.sec, ok? Então já tenho as 3 variáveis com nomes separados. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero facilitar na hora de gravar essas informações. Então, para a gente gravar essas informações, primeiro eu preciso coletar cada uma das sequências e gravar isso em um outro arquivo de sequência. E aí que está a parte um pouquinho complicada. Por quê? Porque a gente precisa pegar esse pedacinho aqui, ó. A gente precisa pegar esse caractere. Como que a gente vai pegar esse caractere? Esse conjunto aqui, essa substring. Então a gente precisa fazer uma busca dentro da description e encontrar esses caracteres aqui. E o que eles têm de especiais? Eles estão entre esses dois sinais de pipe aqui, ó, certo? Então eu posso utilizar essa informação, esses dois sinais de pipe, para tentar pegar qual é o ID do Unipro dele. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar, tem várias formas de fazer isso, eu vou utilizar uma coisa um pouquinho avançada, que é expressões regulares. Vou importar o módulo de expressões regulares, que é o módulo RE, certo? E aí nós vamos coletar, então, o ID do Unipro. Então, coletando o ID do Unipro. Ok, então para a gente pegar esse ID do Unipro, eu vou criar uma variável chamada aqui, ID Unipro. Então, para a gente coletar esse ID do Unipro, eu vou utilizar o método findAll. Então, findAll, ok? E aí eu tenho que passar para o findAll qual é a minha string de busca. Minha string de busca é essa variável que eu criei aqui em cima, descrição. E tem que passar a expressão regular. Se eu não me engano, a expressão regular tinha que ter vindo primeiro. Vamos testar aqui primeiro. Então, qual que vai ser a minha expressão regular? Eu vou colocar aqui, abre aspas, na verdade apóstrofos, né? Separa com vírgula. Então, minha expressão regular são esses dois sinais de pipe aqui, ó. Então, eu quero buscar tudo que comece, o texto presente dentro desses símbolos de pipe. Ok? Só que na expressão regular a gente tem um problema, que a expressão regular ela vai considerar o símbolo de pipe como um metacaractere. Então, para a gente converter normal, eu tenho que colocar uma barra invertida antes. Ok? Então, além da barra invertida, então eu já estou pegando, eu estou buscando aqui nessa expressão regular uma sequência de dois sinais de pipe. Então, eu preciso pegar o conteúdo que está aqui dentro. Então, qual é o conteúdo? Pode ser qualquer coisa. Ok? Pode ser letra, pode ser número, pode ser... na verdade a gente está vendo aqui que são só letras ou números, mas eu vou colocar qualquer coisa que é ponto asterisco. Então esse código aqui, ó, vai ler todo esse texto aqui e vai encontrar tudo o que está entre os símbolos de pipe, certo? Entre dois símbolos de pipe e vai retornar para essa variável uniprot, ok? Então para a gente testar para ver se funcionou, o problema é o seguinte, esse método findAll ele vai retornar uma lista de elementos, então eu tenho que pegar só a primeira posição, vou fazer uma busca gulosa. Então eu simplesmente coloco id print id uniprot na posição 0. Ok? Então a gente vai descobrir agora se funcionou ou não. Ah, beleza, funcionou, ele conseguiu pegar tudo que tá. Deu alguns erros aqui, né? Alguns errinhos aqui, ele pegou uma coisa que não devia. Então, você tem um arquivo que provavelmente está com algum problema esse arquivo, mas teoricamente deu tudo certo. Bom, então a gente tem aqui, a gente pode tirar o símbolo de pipe, né? Como é que a gente tira o símbolo de pipe? Então, eu vou criar uma nova variável aqui, ó. id uniprot vai receber id uniprot e eu vou utilizar a função replace simplesmente para remover o símbolo de pipe e substituir ele por nada. Por nada, vazio. Pronto, então vou executar aqui. Ele está dando um erro aqui. Ah, tá, perdão. É uniprot na posição 0, né? A gente está fazendo uma busca gulosa, a gente quer o primeiro resultado, então uniprot na posição 0. Ok. Acredito que deu certo, eu não dei print. Ok, deixa eu só corrigir esse arquivo manualmente. Vou procurar aqui. Possivelmente é uma sequência pegada de um outro banco de dados, então o código vai estar um pouco diferente.
Vou simplesmente alterar aqui só para não ficar com problema. Pronto. Aí, agora o que a gente vai fazer? Eu tenho que criar, eu já consegui pegar o nome que eu quero no meu arquivo, certo? O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo criar um script que vai regravar esse arquivo e vai ter só isso aqui, por exemplo. Ó. Vai ter só esse código no começo, ok? Então o cabeçalho vai ser bem simples, vai ser só com o ID do Uniprot, o que vai facilitar um pouco a leitura, certo? Só que eu quero fazer isso automaticamente, então não vamos editar manualmente não. Então como é que eu vou fazer agora? Eu vou, não preciso mais imprimir, eu vou criar um objeto de gravação, um SecRecord. Então para a gente criar esse objeto de gravação, eu vou precisar de uma variável auxiliar. Isso vai ser um pouquinho complicado. Eu vou chamar de qualquer coisa, vou chamar de aux, certo? Então essa variável auxiliar simplesmente vai ser utilizada como método para mim colocar essa informação lá dentro. E aí, antes de eu criar essa variável auxiliar, eu preciso criar uma variável, uma lista que vai receber todas as informações que eu vou gravar. Então, vou chamar essa lista de gravar. Vou chamar de gravar isso, ok? E vou criar essa lista vazia, ok? Essa lista vazia, eu vou gravar todos os meus objetos dentro dessa lista, ok? Vou chamar só de gravar. Vou gravar todos os meus objetos dentro dessa lista e depois eu vou utilizar essa lista junto com o método secIO para poder gravar um arquivo novo, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro eu preciso criar essa variável aux que vai pegar cada uma dessas informações. Vai receber secRecord, ok? E esse método, ele vai receber a sequência e o novo ID e a nova descrição. A gente não quer uma descrição, então vou colocar tudo em branco. Para facilitar um pouco melhor, vou dar uma quebra de linha aqui. Não tem problema dar quebra de linha dentro dos parênteses, tá, gente? Então, primeiro eu vou colocar a sequência. Nossa sequência está na variável sec, ok? Então, sec, vírgula, vou dar outra quebra de linha. Além da sequência, ele precisa do ID. Então, o ID vai receber esse novo valor que a gente colocou, que é o ID Uniprot. Então, ID Uniprot. Pronto. E aí eu preciso da minha descrição. Descrição, eu vou colocar description. Description. E eu não quero gravar nada na descrição. Então, vou simplesmente colocar 2 apóstrofos aqui vazio, que ele não vai gravar nada. Então, ok. Então, o nosso aux, ele é uma variável simplesmente temporária para receber esse valor. O que é importante para a gente é essa variável aqui, ó, gravar. Então, por que ela é importante? Porque eu vou dar um gravar.append aux. Porque a cada rodada desse laço, esse aux vai ser substituído. Mas o gravar, ele vai receber novas informações. Ou seja, eu vou ter a cada rodada uma nova informação gravada dentro dessa variável. Então a gente vai printar aqui no final para a gente ver o que acontece com essa variável. Olha só, ele criou uma lista gigantesca com um monte de informações, com a sequência, o ID e um monte de coisa vazia, ok? Ok, temos o objeto, já temos o objeto de gravação. Falta agora como gravar. Gravar é muito simples. Para a gente gravar essa informação, para a gente gerar um novo arquivo, eu vou utilizar o secIO. Então, criando um novo arquivo FASTA. Para utilizar isso, eu vou simplesmente chamar o secIO, ponto, e vou utilizar o método write, ok? Bom, então o método write vai receber 3 parâmetros. O primeiro deles, a variável que tem todas as informações que eu desejo gravar. A gente já criou ela aqui, que é a variável gravar, ok? Bem simples. O segundo parâmetro é o nome do arquivo. Olha que eu dei uma quebra de linha, ele me informou o que ele precisa. As sequências, o handle, que é o arquivo, o nome do arquivo, e o formato, ok? Então, a segunda informação é o nome do arquivo. Eu vou chamar meu arquivo, como está sec.fasta, vou chamar de sec2.fasta, ok? Por fim, eu vou colocar o tipo, o formato do arquivo. É óbvio que o formato é FASTA. Pronto. Então, a gente tem todas as informações aqui. Vamos executar e vamos ver se ele criou o nosso arquivo. Pronto, ele vai retornar para mim quantas sequências foram gravadas. No caso aqui, 23. Teoricamente, deveria aparecer aqui, ó. Vou fechar e vou abrir de novo.
Pronto, apareceu o nosso sec2.fasta. Vou clicar 2 vezes e vamos ver se deu certo. Então deu certo, olha só, nós temos o cabeçalho e as nossas sequências aqui. Então é assim que eu utilizo o método sec.io para gravar informações e utilizando também o módulo sec.record para criar um objeto que vai permitir que eu grave. Bom, eu sei que ficou um pouquinho complicado, principalmente por causa das expressões regulares, mas todas essas informações, exceto a parte de expressões regulares, vocês vão poder encontrar no tutorial do BioPython. Só acessar o site oficial do BioPython que vai ter todas as informações ensinando vocês como é que eu coleto, por exemplo, o ID, a descrição, a sequência, tudo tem tutorial mostrando como é que faz. Bom, só para a gente não encerrar essa aula sem falar de bioinformática estrutural, eu vou utilizar agora o BioPython para fazer uma análise de um arquivo PDB. Então, o módulo responsável por isso é o bio.pdb. Então, vamos fazer a importação do módulo. Vamos importar tudo desse módulo. Então, from bio.pdb import asterisco. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é coletar uma lista de todos os PDBs existentes e vamos escolher um e fazer o download dele. Então, PDB vai receber pdblist, que é a função responsável por coletar a lista de arquivos do PDB. E aí a gente vai fazer o download utilizando a função retrieve pdb file. Então, pdb.retrieve pdb file. E aí eu vou escolher uma estrutura para fazer o download. Eu já trabalhei com essa estrutura aqui, ó, que é a 4MDP. Então eu vou trabalhar com ela, certo? É uma estrutura que eu já conheço, é de uma beta-glicosidase. E aí vamos executar então esse código que vai fazer o download dessa estrutura. Pronto, então o download foi feito aqui. Ah, eu já havia feito o download antes e ele salvou nesta pasta aqui, ó, md/4mdp.cif. Eu vou copiar isso aqui, porque a gente vai precisar desse nome para fazer o download, ok? Não, na verdade já fizemos o download. A gente vai precisar disso, desse nome, desse endereço completo para poder abrir esse arquivo. Então vamos criar um novo bloco de código aqui para não ficar repetindo isso toda hora, esse download toda hora, igual eu fiz aqui. Então aí, bom, o que eu vou fazer agora? Então, primeiro eu vou executar o PDB de novo, from bio.pdb import asterisco. Na verdade isso não era necessário, porque já estava aqui em cima, né? Mas tudo bem. Bom, eu vou criar um objeto do tipo parser. O que é um objeto do tipo parser? Esse objeto ele permite que eu faça análise de um arquivo. Então, se eu for criar um arquivo .pdb, se for um arquivo .pdb, vai ser pdb parser a função que eu tenho que utilizar. Só que nesse caso aqui, o pdb está usando um formato diferente, está usando o formato cif. Então, eu vou utilizar outra função, que é a mmcif parser. Então, eu vou criar um objeto parser. Só isso. Simplesmente esse objeto vai ser responsável por coletar os meus dados, por analisar meu arquivo .pdb. Então vamos então começar a análise da nossa estrutura. Eu vou criar um novo objeto chamado estrutura. E aí eu vou chamar o parser, que é o objeto que eu criei anteriormente, e vou usar a função getStructure, ok? Essa função ela vai receber 2 argumentos. Ó. Deixa eu até digitar aqui. O primeiro argumento é o ID da estrutura e o nome do arquivo. Então, o nosso ID a gente já sabe que é 4MDP, certo? E o nome do arquivo é o endereço que eu tinha coletado anteriormente. Então, vou colar aqui 4md/4mdp.cif. Pronto, então já coletamos a estrutura. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos imprimir a estrutura aqui, ó. Vamos imprimir o objeto da estrutura. E vocês vão ver o que acontece. Olha só, é um objeto, structure ID 4MDP, ok, não tem muita informação. Por quê? Porque o PDB ele vai utilizar, o bio.pdb ele vai utilizar uma estrutura muito interessante para analisar esse arquivo. Ó. Ele vai primeiro analisar a estrutura. Dentro da estrutura eu vou ter uma série de modelos, certo? Dentro de cada modelo eu vou ter as cadeias. Dentro de cada cadeia eu vou ter os resíduos. E dentro dos resíduos eu vou ter átomos, ok? Dentro do objeto dos resíduos eu vou ter átomos, ok? Então para navegar pelo meu arquivo PDB eu tenho que passar por cada uma dessas camadas, apesar de que eu posso usar shortcuts que eu vou mostrar no final aqui, como que a gente faz isso, ok? Bom, vamos começar analisando a nossa estrutura. Então, vou usar um laço de repetição, for
modelo em estrutura. Ok? E aí eu vou imprimir o modelo. Vamos ver o que acontece. Olha só, já pegamos a estrutura e já pegamos o modelo. Então vamos continuar. Vamos pegar a cadeia agora. Print for cadeia em modelo. Print cadeia. Já pegamos a cadeia e agora vamos navegar na cadeia e pegar os resíduos dessa cadeia. Então essa estrutura só tem uma cadeia, que é a cadeia A. E aí no resíduo vai ter uma coisa diferente. Por quê? Porque no resíduo eu tenho que aplicar uma função para pegar o nome do meu resíduo. Então, vou chamar de nome, vai receber resíduo.getName. Ok? Então essa função, esse método vai ser responsável por pegar o nome do meu resíduo. Vou imprimir ele aqui embaixo. Ó. Perdão, é getResName. Pronto, ó. Ah, tem um monte de água aqui. Eu quero ignorar essas águas. Eu vou só ignorar as águas. If nome diferente de água é OHO. Só pra gente ver um pouquinho melhor os resultados. Então, print nome. Pronto, ó. Então eu tenho todos os nomes dos meus resíduos. Ele está dando código de 3 letras. Eu posso pegar também o número. O número está presente nessa variável aqui, ó, que é o resíduo.id na posição 1, ok? Isso eu peguei da documentação oficial. Então, olha só, ele pegou o resíduo e qual é o ID dele, certo? Além do nome do resíduo, eu posso também navegar na estrutura dos átomos. Então, aqui, ó, for átomo em resíduo, print átomo. Esse código vai demorar um pouquinho, porque são muitos átomos. Já rodou, ó. Então eu tenho um objeto para cada átomo e eu posso pegar várias informações nesse objeto. Eu tenho as coordenadas, eu tenho um monte de informações. Por exemplo, eu vou pegar as coordenadas desse átomo. Átomo.coord. Ele vai me retornar as coordenadas. Vou executar aqui, ó, tá vendo? Eu posso também pegar o ID do átomo. Átomo.id. Então, todas as informações podem ser obtidas desse objeto do átomo, ok? Então, print átomo, print. Então, aqui eu tenho as coordenadas x, y, z. Tá, mas por que eu fiz tudo isso? Essa navegação é muito óbvia, mas utilizando o BioPython eu posso fazer coisas um pouco mais avançadas de uma maneira bem simplificada. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui... Só comentar isso aqui que vai demorar um pouco para rodar. Ok? Vou comentar isso aqui. Eu quero coletar as coordenadas de dois átomos e calcular a distância euclidiana entre eles. Então eu quero, por exemplo, utilizar isso para o cálculo de contatos. Então como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou escolher dois resíduos. Eu vou pegar dois carbonos alfa, vou escolher, por exemplo, a distância euclidiana entre lisina 475 e a leucina 468. Certo? Então eu vou usar os carbonos alfa. Eu quero a distância entre os carbonos alfa das duas. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou pegar o resíduo 1. Vou criar um objeto chamado R1, certo? Vou colocar estrutura. Nós só temos uma estrutura, então é posição 0. Aí eu vou informar aqui a cadeia. Só tem uma cadeia, cadeia A, ok? E aí eu vou informar no resíduo o código dele, o número dele. Então o número dele é 475, certo? E aí eu vou informar por fim o átomo, carbono alfa. Pronto, então eu tenho o resíduo 1 aqui. E agora eu vou gerar o resíduo 2. Da mesma forma, vou chamar aqui de R2, vou só copiar. E aqui é 468. Ponto. Então eu tenho o resíduo 1 e o resíduo 2. Copiei os dois objetos. Como é que eu calculo a distância euclidiana? Muito simples. Vou chamar aqui, ó, vou criar uma variável chamada distância, recebe R1 menos R2. E aí eu vou colocar print distância. Vou colocar aqui angstroms.
ser dada em angstroms. Então, olha só, no final a distância entre os dois carbono alfa é de 14 angstroms. Eu posso até testar um resíduo mais próximo, por exemplo, 475. Eu nem sei, 476, perdão. Que está mais próximo, a gente vai dar 3 ponto alguma coisa. Aqui, 3,87 angstroms, a distância entre dois carbonos alfa de resíduos vizinhos. Bom, pessoal, então foi isso. Esse é só uma breve introdução do BioPython. Tem um monte de coisa que vocês podem fazer utilizando o BioPython. Se você quer saber mais, você pode acessar a documentação oficial. Vai estar em biopython.org. Aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Vai estar aqui nesse site, ó, biopython.org. Aqui você vai ter toda a documentação, tudo que você precisa saber sobre o BioPython. Você vai ter aqui o tutorial, certo? Então, ele é bem extenso, então tudo que você precisar de BioPython vai estar disponível aqui. Como eu disse anteriormente, sair um pouco fora do que está no tutorial é um pouco complicado, porque o BioPython, aí você vai ter que ter um conhecimento muito grande no código, na linguagem, na sintaxe do BioPython, então é um pouquinho mais complicado. Mas, se você seguir esses exemplos aqui, tem muitos exemplos, eu acho que dá para produzir muita coisa e dá para ajudar muito no desenvolvimento da sua aplicação em bioinformática. Bom, tá tudo em inglês. Se você quiser um tutorial em português, deixa eu ver aqui, ó, BioPython. Em português, eu recomendo a página da Wikipedia, certo? A página da Wikipedia tá bem legal, tá bem completa, tem vários exemplos aqui. Você pode usar... Ah, mas tá usando a Wikipedia. Por que você está recomendando? É porque fui eu que escrevi a página. Então, tá bem legal, vocês podem utilizar. Tem também... Deixa eu ver se o meu site está disponível. No meu site tem um livro de BioPython disponível, já está gratuito e tal. Então, tem todo o livro aqui, toda a documentação. Só acessar aí. E vai ter os capítulos aqui, ó. Tem o capítulo Introdução ao BioPython, sequências. Eu vou clicar nesse capítulo aqui de sequências, que mostra um pouquinho do que eu mostrei para vocês. Aqui você tem todos os exemplos de como lidar com sequências usando BioPython, toda a documentação, e está tudo em português. Bom, então é isso. Em relação ao BioPython, foi essa aula, foi uma aula bem curta, para ser sincero. Dá para fazer muita coisa com BioPython. E é isso, pessoal. Então, até mais.